O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, destaquemos o último versículo desse trecho do Evangelho de Mateus. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Perceba aqui que a gente já está falando de tema da vigilância, o tema do dia e da hora da vinda de Jesus. A liturgia da igreja, de certa maneira, já está olhando para frente, para aquilo que vem depois, não só no sentido escatológico, ou seja, no sentido das coisas últimas que acontecerão no fim dos tempos, mas também do tempo presente, ou seja, nós estamos olhando para o tempo do advento. De fato, nós estamos no 32º domingo do tempo comum, e a liturgia está como que aquecendo os nossos corações, para que a gente já, assim, comece a se preparar para viver aquilo tudo que é proposto no tempo do advento. Pois bem, então estamos dentro dessa atmosfera que fala da segunda vinda de Jesus. O convite que Jesus faz nessa parábola fica muito claro neste versículo 13. Ficai vigiando. É o que o Senhor está pedindo quando conta esta parábola das 10 virgens. Ficai vigiando. E aqui Jesus explica o que significa ficar vigiando. Ficar vigiando significa estar preparados. É o aspecto da vigilância que hoje este Evangelho quer nos chamar a trazer para a nossa vida. Estar preparados para quando chegar o dia, quando chegar a hora, quando Ele vier. E o que seria ficar preparado, estar preparado? A parábola usa uma imagem, diz que estar preparado significa estar com as lâmpadas com óleo, com as lâmpadas
acesas. Lâmpadas acesas. Claro que aqui nós estamos falando da lâmpada lamparina. A lamparina que era alimentada a óleo. A lâmpada acesa, o que poderia na nossa vida representar? A lâmpada acesa pode representar a luz batismal. Pense no batismo que você recebeu. Nós temos dentro de nós então uma luz que pode ir se apagando ao longo do tempo. Então a lâmpada acesa pode representar a luz batismal acesa dentro de nós. Nesse sentido, então, estar preparado significa que, quando o Senhor voltar, nós deveremos ter aceso dentro de nós o nosso batismo. Não deixar apagar a luz batismal dentro de nós. Então, hoje mesmo, não depois, porque ninguém sabe o dia nem a hora, nós devemos ter uma vida batismal acesa. Acesa como? Acesa com o óleo da fé. Se a lâmpada era, o combustível da lâmpada era o óleo, nós, na nossa vida, devemos pensar que nós devemos ter aceso dentro de nós, não o óleo, mas o Espírito Santo. Então, repetindo, na parábola, o combustível da lamparina é o óleo. E se tem o óleo, então haverá a chama. Sem o óleo da lamparina, não se acende a lamparina, não tem como acender, não tem combustível. Então, tendo o óleo, haverá a chama, haverá a luz. Aplicando isso na nossa vida. Na nossa vida, o óleo que nós devemos trazer dentro de nós é o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo em nós, teremos a chama batismal acesa dentro de nós. Se não temos o Espírito, se o Espírito Santo não está vivo dentro de nós, nós não teremos luz suficiente. Seremos como as jovens imprevidentes. Elas não tinham óleo suficiente. E por não ter óleo suficiente, não puderam ter a chama da luz. Essas mulheres, essas jovens virgens, não tiveram luz suficiente porque não cuidaram, não pensaram em abastecer as suas lâmpadas com o óleo. E aqui então cabe uma pergunta: estamos vivendo como elas, sem se preocupar em encher a nossa vida com óleo, com o Espírito Santo? Estamos vivendo de que maneira? Estamos preparados e com as lâmpadas acesas, como as jovens previdentes? Ou nós estamos, por acaso, nos parecendo com as jovens imprevidentes, ou seja, sem luz suficiente, com as nossas lâmpadas apagadas? A lâmpada apagada pode representar aquela pessoa que um dia foi batizado. Ela tem a lâmpada, ela foi batizada, mas essa pessoa não colocou o combustível da lâmpada, deixou que a luz dentro de si se apagasse. Uma pessoa que foi batizada foi deixando que a luz dentro de si se apagasse, e por isso agora essa pessoa vive sem luz suficiente e não é capaz, portanto, de ser no mundo luz, muito menos de levar luz para os outros. E aqui, diga-se de passagem, os pais são os primeiros responsáveis para que não se apague a luz no coração
de uma criança batizada. Os pais e os padrinhos são aqueles que devem alimentar a luz dentro de uma pessoa recém-batizada, dando a ela, de acordo com a idade dela, as noções da fé, o testemunho da vida cristã, o amor da caridade, o exemplo da caridade. Essas coisas vão alimentando a luz. Pare e pense, na sua casa, as coisas que acontecem servem para alimentar a luz batismal uns dos outros, ou servem para apagar a chama batismal do outro? Portanto, hoje a palavra nos chama a isso, a estar atentos. Esse Deus que nos ama incondicionalmente, mesmo que as nossas luzes estejam se apagando, mesmo que nós, por acaso, tivemos nos descuidado e não tenhamos enchido a nossa lâmpada com o óleo do Espírito, esse Deus continua nos amando. Ele nos ama incondicionalmente. Mas Ele pede de nós vigilância. Estejam preparados. Estejam com as lâmpadas abastecidas. Ele pede de nós cuidado, atenção, para que a chama do amor dele, que habita dentro de nós, não se apague. Você tem alimentado a chama do amor de Deus dentro de você? Hoje então, a palavra nos convida a isso. É preciso que mantenhamos nossas lâmpadas abastecidas com o combustível do Espírito Santo, pois esse combustível é aquilo que fará com que sejamos perseverantes. Sem o óleo do Espírito, nós dormiremos e o esposo vai passar, o noivo vai passar e a gente não vai ser capaz de entrar porque a porta estará fechada. Mas se ao contrário, se nós não abastecermos as nossas lâmpadas, se nós não nos mantivermos perseverantes, se a nossa prática, se o nosso dia a dia for cheio de práticas de maldade, de desamor, de falta de caridade, de falta de perdão, de falta de solidariedade, será que a gente pode dizer que a nossa lâmpada está acesa, vivendo dessa maneira, e que nós somos como as jovens virgens previdentes? Então, a nós que seguimos o Senhor Jesus, só há uma escolha: precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias. O Senhor já nos deu o óleo, o Senhor já nos deu o seu Espírito, nós somos templos do Espírito, nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós já somos lâmpadas capazes de receber o óleo, mas depende apenas de nós nos manter cheios desse Espírito. Perceba um detalhe da parábola: 5 jovens pegaram uma vasilha reserva e encheram de óleo. Essas foram as previdentes. As imprevidentes só tinham o óleo que tinha na lâmpada, não levaram a reserva. E ao não levar a reserva, elas não preocuparam em abastecer a lâmpada. Então, só depende de nós abastecer a lâmpada. Só depende de nós nos preocupar com esse aspecto, não deixar faltar o óleo dentro de nós. Nos mantermos cheios do Espírito, dos dons, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu e continua a nos oferecer. Diz o Evangelho: no meio da noite,
ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Impressionante isso. É a grande verdade de fé que nós professamos no Creio. O esposo da igreja vai voltar. No Apocalipse, a igreja é apresentada como a esposa e Jesus é apresentado como o esposo. E um dia, o esposo da igreja vai voltar. Precisamos estar preparados. Enchamos nossas lâmpadas, hoje mesmo, para que ela fique acesa. E com essa chama acesa, nós vivamos o nosso batismo com a prática da caridade. O Espírito é o óleo, a chama que o Senhor nos dá é a caridade que nós devemos praticar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.